Você já teve aquela sensação estranha de que o aeroporto está diferente, mas ninguém te contou exatamente o que mudou? Pois é, muita coisa está acontecendo nos bastidores, e a maioria dos passageiros só descobre quando já está na fila da segurança, no portão ou, pior, quando perde tempo e dinheiro por causa de uma regra que simplesmente não existia antes. E o problema não é só a mudança em si, é o silêncio em torno dela. Se você tem viagem marcada ou pensa em embarcar nos próximos meses, presta atenção até o final, porque algumas dessas mudanças estão pegando até viajante frequente de surpresa. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a viajar mais tranquilo, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala o que ninguém explica direito no aeroporto. Check-in com reconhecimento facial obrigatório. Agora imagina a seguinte cena. Você chega cedo, faz o check-in pelo celular como sempre fez, passa pela fila com confiança e quando chega no acesso ao embarque, percebe que o processo já não é mais aquele de mostrar documento e cartão de embarque para alguém conferir manualmente. Em vários aeroportos, o que está assumindo o controle é o reconhecimento facial obrigatório. Não é mais um teste isolado. Em alguns terminais internacionais, a biometria virou parte padrão do fluxo. Você olha para a câmera, o sistema cruza seus dados com passaporte, visto, histórico de viagem e valida tudo em segundos. Parece prático, e de fato pode ser, mas tem um detalhe que pouca gente comenta. Se houver qualquer divergência no cadastro, o bloqueio é automático. Mudou o corte de cabelo drasticamente? Está usando óculos diferente da foto do passaporte? Documento recém-renovado que ainda não atualizou no sistema da companhia? Pequenos detalhes podem gerar uma checagem manual que quebra totalmente o seu planejamento de tempo. E diferente do modelo antigo, não há margem para dar um jeitinho com o agente. Outro ponto importante é que alguns aeroportos estão reduzindo balcões físicos justamente porque contam com essa automação. Ou seja, se você não estiver com seus dados perfeitamente atualizados, pode acabar entrando numa fila secundária que não anda no mesmo ritmo da fila principal. E isso, quando o embarque já começou, vira estresse fácil. O que fazer então? Primeiro, conferir se seu passaporte está em bom estado e compatível com sua aparência atual. Segundo, evitar fazer alterações de última hora no documento muito perto da viagem. E terceiro, chegar com um pouco mais de antecedência quando souber que o terminal utiliza esse tipo de sistema. A tecnologia agiliza, mas não perdoa inconsistências. Fim dos avisos informais no embarque, se antes ainda existia aquela brecha de tentar entrar no embarque um pouco antes do seu grupo ser chamado. Agora a coisa ficou bem mais rígida. Aquela estratégia clássica de vou ali ver se já estão chamando, está simplesmente deixando de funcionar. E não é o funcionário que está barrando você, é o sistema. Em muitos aeroportos, os portões de embarque estão totalmente automatizados. Você escaneia o cartão, o leitor identifica seu grupo exato e, se não for sua vez, a porta simplesmente não abre. Sem conversa, sem exceção, sem aquele olhar compreensivo do agente que deixa passar quando a fila está tranquila. A máquina só segue o que está programado. Isso tem gerado situações curiosas. Passageiros acostumados a embarcar antes acabam ficando parados ali, na frente de todo mundo, enquanto o sistema nega a entrada. E o constrangimento é imediato. O problema é que muita gente ainda não entendeu que o embarque virou um processo cronometrado, quase matemático. E não para por aí. Em certos países, o comportamento dentro da cabine também começou a ser observado com mais rigor. Levantar antes do sinal apagar, insistir em abrir o compartimento enquanto o avião ainda está taxiando ou ignorar instruções da tripulação pode gerar advertência formal registrada no sistema da companhia. Pode parecer exagero, mas já está acontecendo. O que isso significa na prática? Que o embarque virou uma etapa estratégica da viagem. Ter o cartão de embarque fácil, respeitar o grupo indicado e não tentar ganhar tempo pode, na verdade, evitar perda de tempo. Hoje, seguir o fluxo é mais inteligente do que tentar antecipá-lo. E falando em fluxo, tem outra mudança que está acontecendo antes mesmo de você chegar ao portão. Ela começa ainda na área de segurança e está custando caro para quem acha que sua bagagem de mão está dentro do padrão só porque sempre esteve.
Taxa surpresa para bagagem de mão, fora do padrão invisível. Tem gente que só descobre essa mudança quando já está quase entrando na área de embarque. A mala parece do tamanho certo. Você já viajou com ela várias vezes. Nunca teve problema. Mas agora, antes mesmo de passar pelo raio-x, ela é colocada em um medidor digital diferente daqueles antigos de ferro. E é aí que começa a surpresa. Alguns aeroportos e companhias estão adotando scanners de dimensão automática. Não é mais o funcionário olhando por cima e decidindo se passa ou não. A mala entra em uma estrutura com sensores que medem altura, largura e profundidade em segundos. Se ultrapassar poucos centímetros do padrão definido para aquela tarifa, o sistema já sinaliza. E o detalhe mais complicado é que muitas tarifas básicas estão com limites ainda mais restritivos do que antes. Aquela mala que cabia perfeitamente no padrão antigo pode estar fora do novo padrão da tarifa promocional. E quando o sistema acusa excesso, a cobrança é feita ali, na hora, normalmente com valor mais alto do que se tivesse sido pago antecipadamente. Tem viajante relatando taxas que custam quase o valor da própria passagem. E não adianta argumentar que sempre viajou com aquela mala. O sistema não considera histórico, só considera medidas. E como agora tudo está mais automatizado, o processo é rápido e impessoal. Porque o que está mudando não é apenas a régua, é a tolerância. E quando a margem diminui, qualquer descuido vira custo extra. E já que estamos falando de itens que parecem inofensivos, mas podem gerar dor de cabeça, tem outro grupo de objetos que está entrando cada vez mais na mira dos controles, e muita gente só percebe quando já é tarde demais. Fiscalização mais rígida de baterias, power banks e eletrônicos. Outro ponto que está ficando cada vez mais sensível envolve algo que quase todo mundo leva na mochila: baterias externas e eletrônicos portáteis. Parece simples, mas a fiscalização está bem mais criteriosa do que alguns anos atrás. E não é porque estão proibidos, é porque agora estão sendo analisados com muito mais detalhe. Os scanners atuais conseguem identificar densidade, composição interna e até padrões de montagem. Se a bateria não tiver a capacidade impressa de forma visível, já pode gerar retenção para inspeção manual. E se ultrapassar o limite permitido em watt-hora, mesmo que você não soubesse, o item pode ser confiscado sem muita discussão. Tem viajante que só descobre isso quando o agente pede para separar o power bank da mochila e percebe que não há nenhuma informação técnica visível na carcaça. Sem etiqueta clara, sem número legível, a decisão tende a ser pela retenção. E recuperar depois é praticamente impossível. A melhor estratégia aqui é organização e transparência. Deixar baterias acessíveis, evitar misturar com objetos metálicos soltos, conferir se as especificações estão visíveis e não transportar itens eletrônicos danificados ou improvisados. Pequenos cuidados reduzem muito a chance de inspeção demorada. Porque o que mais está custando caro não é só o objeto retido, é o tempo perdido. Uma inspeção manual pode levar minutos preciosos, e se você estiver com o horário apertado, o impacto pode ser maior do que imagina. E essa sensação de estar sendo observado com mais rigor não termina na segurança. Ela continua até depois que você se senta na poltrona do avião. Câmeras inteligentes monitorando o comportamento na cabine e é justamente dentro da aeronave que muita gente está percebendo uma mudança mais silenciosa, porém bem real. Se antes algumas atitudes eram apenas vistas como falta de etiqueta, agora estão começando a ser tratadas como descumprimento formal de regra. E isso pode gerar consequências além de um simples aviso. Algumas companhias passaram a registrar ocorrências de comportamento durante o voo. Levantar antes do sinal apagar, ignorar repetidamente orientações da tripulação, tentar abrir o compartimento superior enquanto o avião ainda está taxiando, tudo isso pode ser reportado. E quando é reportado, fica vinculado ao seu histórico de passageiro. E tem um detalhe que poucos consideram. Algumas companhias compartilham informações por meio de alianças ou sistemas internos de segurança. Ou seja, um comportamento inadequado pode afetar experiências futuras, principalmente em viagens internacionais. A melhor postura hoje é simples: manter calma, seguir instruções, evitar atitudes impulsivas, especialmente no momento de pouso. Aqueles segundos de ansiedade para levantar primeiro não compensam um registro desnecessário no seu histórico.
E já que estamos falando de coisas que parecem pequenas, mas podem gerar constrangimento real, existe outra mudança que está surpreendendo bastante gente, e essa começa ainda no portão, antes mesmo de você entrar na aeronave. Dress code mais aplicado do que divulgado. Pode parecer detalhe, mas a forma como você se veste para voar está sendo observada com mais atenção do que muita gente imagina. E não estamos falando de elegância ou estilo. Estamos falando de critérios internos de conduta que algumas companhias estão começando a aplicar com mais rigor. Já houve casos de passageiros impedidos de embarcar por usarem roupas consideradas inadequadas pela empresa. Tops muito curtos, peças transparentes, camisetas com mensagens ofensivas ou estampas polêmicas. O problema é que nem sempre essas regras estão claramente expostas no momento da compra da passagem. Cada companhia tem seu próprio código de conduta, e o que é permitido em uma pode ser questionado em outra. Isso gera confusão, porque o passageiro não vê nada explícito no site, mas descobre na prática que a decisão pode ser subjetiva e tomada ali, na hora, pelo supervisor do portão. E quando isso acontece, não há muito espaço para argumentação. A alternativa costuma ser trocar de roupa, se tiver algo na mala, ou simplesmente não embarcar naquele voo. Já pensou descobrir isso minutos antes da partida? Não significa que você precise viajar formal ou desconfortável. A ideia é manter um padrão neutro, evitar roupas extremamente reveladoras ou com frases provocativas. Algo casual, confortável e discreto tende a reduzir qualquer risco de questionamento. Tecnologia suspeita sob nova vigilância. Um dos serviços mais sensíveis dentro do aeroporto é a assistência especial, principalmente o uso de cadeira de rodas para embarque prioritário. Durante muito tempo, bastava solicitar no momento da compra ou até mesmo no balcão, sem muita verificação. Só que o cenário está começando a mudar. Alguns aeroportos perceberam um aumento significativo no número de solicitações de assistência feitas por passageiros sem limitação real de mobilidade. E isso acabou gerando um efeito colateral sério. Quem realmente precisa passou a enfrentar espera maior e risco de perder conexão por falta de equipe disponível. Para resolver esse problema, companhias e terminais estão começando a monitorar padrões de uso. Solicitações recorrentes sem justificativa aparente podem ser analisadas. Em alguns casos, já há exigência de pedido com antecedência mínima e confirmação mais detalhada do motivo. Porque quando um sistema começa a ser usado como atalho, ele inevitavelmente sofre ajustes. E ajustes normalmente vêm acompanhados de mais controle. E falando em controle, tem um tipo de tecnologia pessoal que está começando a despertar olhares mais atentos nos pontos de segurança. Assistência prioritária sob auditoria. Alguns dispositivos que até pouco tempo pareciam apenas gadgets modernos estão começando a gerar questionamentos nos controles de segurança. Óculos inteligentes com câmera embutida, canetas com função de gravação, pequenos dispositivos de monitoramento pessoal, tudo isso entrou no radar com mais intensidade. A preocupação principal é privacidade e segurança. Equipamentos capazes de gravar áudio ou vídeo de forma discreta podem ser vistos como potencial risco, principalmente em áreas restritas do aeroporto ou dentro da cabine da aeronave. E quando algo parece suspeito no scanner, a inspeção é praticamente certa. A melhor estratégia é transportar esse tipo de tecnologia desligada, organizada e, se possível, na embalagem original, ou com cabos e acessórios identificáveis. Evitar usar no embarque ou dentro da aeronave, sem orientação clara, também ajuda a não chamar atenção desnecessária. Porque hoje o critério não é apenas é legal ou não. Muitas vezes parece estranho ou não. E quando algo parece fora do padrão, o processo trava. Se você gostou dessas informações até aqui, já aproveita e deixa o like, porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também podem evitar esse tipo de problema. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque sempre que surgir uma atualização importante, você vai saber antes de passar aperto no aeroporto. No fim das contas, viajar não ficou impossível, só ficou diferente. O que mudou foi o nível de controle, de automatização e de rigor na aplicação das regras. Quem continua viajando como fazia anos atrás pode acabar sendo pego de surpresa por detalhes que hoje fazem toda a diferença.
A boa notícia é que informação resolve quase tudo. Ajustando o comportamento, revisando documentos, conferindo medidas e se antecipando às exigências digitais, dá para embarcar tranquilo e evitar taxas, retenções ou constrangimentos desnecessários. Agora me conta aqui nos comentários. Qual dessas mudanças você não fazia ideia que já estava acontecendo? Já passou por alguma situação inesperada no aeroporto? Eu quero saber sua experiência. E se você tem viagem marcada em breve, envia esse vídeo para aquela pessoa que vai viajar com você. Às vezes, evitar um pequeno erro pode economizar muito dinheiro e muita dor de cabeça. Nos vemos no próximo embarque.